Bagos da Palavra. O carvalho e a azinheira. Estudos sobre a botânica do reino têm como objetivo estudar o motivo de muitas vezes os seres humanos serem comparados com algumas plantas, principalmente nos textos bíblicos. O que Deus queria dizer quando comparou-nos a um carvalho ou azinheira, onde em algumas traduções fala de terebentino, sobre a comparação com a videira, a comparação com a murta, e é sobre isso que eu queria refletir convosco. Em muitas situações das nossas vidas, nos achamos por vezes que nada parece dar certo. É como se todas as vezes que saímos de casa ou mesmo chegamos a casa, tudo se transforma. A nossa paz termina, problemas surgem do nada, como se algo estivesse só à espera da nossa chegada para acontecer. Nesses momentos olhamos para os lados e questionamos: onde é que eu estou a errar? Ou porque tudo sempre dá errado? No texto do livro de Isaías, capítulo 6 e versículo 13, nós vemos uma situação bem específica a respeito do desejo de Deus. Esse texto é conhecido como o chamado do profeta Isaías. Com certeza já lemos sobre os serafins que voavam e clamavam que Deus é 3 vezes santo e que um deles purificou a boca do profeta, etc. Deus diz a Isaías para pregar a sua palavra, mas avisa que o povo não vai dar atenção. Isaías, talvez consciente do que significava isso, pergunta: até quando, Senhor? E Deus responde o que está em Isaías do capítulo 6, dos versículos 11 a 13. E especificamente o versículo 13 diz: porém, ainda a 10ª parte ficará nela e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. É nesse momento que Deus compara o povo com o carvalho e com a azinheira. E é sobre estas duas árvores que vamos falar. Primeiro, como o carvalho. Talvez possa perguntar: por que o carvalho, se ele não dá fruto comestível? Por causa das características do próprio carvalho. Se aproximar e se pela sua região houver um monte com muitas árvores e nele houver um carvalho, não há como distingui-lo. Ele provavelmente será a árvore mais velha e provavelmente a mais alta daquela zona. O carvalho tem uma vida média entre 500 a 1000 anos e alcança entre 30 a 40 metros de altura, ou seja, uma vida muito longa. Isso lhe proporciona uma característica sofrida, caule enrugado e raízes profundas. Mas isso não tem nada a ver com a sua idade. Assim como quem vive muito passa por muita coisa, o carvalho tem uma característica muito interessante. Quando ele passa por uma tempestade e recebe fortes pancadas do vento e da chuva, o seu tronco, que é uma das madeiras mais resistentes do mundo, não se quebra, mas se contorce, verga e se molda ao vento. O carvalho tem forte resistência às situações da vida. Por incrível que pareça, quanto mais ele se sujeita às intempéries, mais fortalecido ele sai delas, pois as suas raízes se arraigam
ao solo a cada tempestade, o seu tronco se revigora e a possibilidade dele ser extraído do solo pelos temporais diminui drasticamente até se tornar nula. O carvalho se embebe de todas as consequências dos temporais e, assim, adquire um aspecto desproporcional, exatamente como um ser que tivesse realizado um grande esforço ao longo da sua vida. Chega mesmo a parecer entristecido. É o tipo de árvore que, quanto mais forte o vento ou a tempestade, mais forte ele fica, o seu tronco se firma e ele não se quebra. As suas raízes não são profundas por causa dos longos anos de vida, mas sim porque, quando a tempestade passa, ele procura aprofundar mais ainda as suas raízes. O seu objetivo é permanecer em pé, sem quebrar, firme e forte. Ao contrário de outras árvores, o carvalho não perde as suas folhas no inverno. Ele continua frondoso, cheio de vida, mesmo no período mais difícil do ano. Ao que parece, Deus criou o carvalho para resistir. E quando Deus compara os seus filhos, o seu povo, a um carvalho, Ele sugere que é assim que as coisas deveriam ser para nós. Mesmo quando atacado por qualquer situação, seja ela natural como uma tempestade, ventos fortes, queimadas, ou seja ela o machado de um lenhador, o carvalho se determina a não sair da sua posição e mesmo que seja derrubado por causa das suas raízes profundas, é muito difícil arrancar o toco que fica. E isso leva o carvalho a brotar e começar a crescer novamente. A azinheira é uma outra árvore mais fascinante que existe. Ela é da mesma família do carvalho, mas possui alguns pontos diferentes. Assim como o carvalho, a azinheira é muito resistente ao inverno. As suas folhas não caem com o frio e só na primavera é que ela muda a folhagem. Porém, uma azinheira, ou terebentino em algumas traduções, não cresce tanto quanto o carvalho. O seu tamanho médio é de 10 metros aproximadamente. A azinheira, porém, possui duas características que o carvalho não possui. O perfume da azinheira pode ser sentido a mais de 1 quilómetro de distância. Porém, para que isso aconteça, ela deve perder parte da sua casca. Quanto maior e mais profunda a sua ferida, maior será o perfume exalado pela azinheira. Ao perder a sua casca, ela liberta uma seiva que também é medicinal. É interessante que quanto mais a azinheira é ferida, mais ela exala perfume e ajuda a curar. E nós? Muitos de nós, hoje, deveríamos aprender com o carvalho e com a azinheira. Porém, o que mais se encontra são pessoas com raízes superficiais, sem resistência às situações da vida, em que quanto mais dificuldades, mais causam mal aos outros. Alguns podem dizer que os problemas da vida ou as provações são como castigos. Claro que essas coisas nos aproximam de Deus e deve ser assim mesmo. Mas eu prefiro entender as coisas ruins que nos acontecem servem para nos moldar, ajustar e nos incentivar a sermos diferentes, com atitudes que seguem na contramão da sociedade. Claro que não é simples. Algumas tempestades duram anos. Porém, o desejo de Deus é sermos assim, como ao carvalho, com raízes profundas e resistência. E como a azinheira, que quanto mais sofre, mais perfuma e mais cura. Portanto, prepare-se.
Mesmo que esteja a passar ou passou por tempestades, aproveite-as para enraizar a sua estrutura, preferencialmente antes da tempestade. Preste também atenção às feridas dos outros. É uma forma sábia de aprender com erros dos outros e não desista. Sempre haverá uma nova hipótese para aqueles que acreditam e fazem. Deus vos abençoe.